Está no ar a rádio via WhatsApp, levando a palavra de Deus com o missionário Jefferson, da Igreja de Deus Missionária Idem. Todo dia, uma palavra para você. Eu cumprimento os irmãos da via rádio WhatsApp com a paz do Senhor. Quero mandar um abraço aí para o missionário Jefferson, aqui quem vos fala é o pastor Eliakim. E quero pregar a palavra de Deus por via rádio WhatsApp. Quero meditar com os irmãos no versículo que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, que diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu-me, e há muitos adversários. Amados, quando eu medito nesta palavra, quando eu leio essa palavra contigo, fico pensando e meditando aqui que todos nós temos projetos. Todos nós fazemos planos. A Bíblia não impede a gente fazer plano. A Bíblia diz que, em Provérbios capítulo 16, que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E Paulo, no versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 5, ele fala assim: irei eu ter convosco, depois passando pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fiquei convosco, e passe também o inverno, para que me acompanhe aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagens, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz abriu-se-me, e há muitos adversários. Tremendo, ele está conversando com os irmãos de Coríntios, falando que passaria pela Macedônia, tinha que passar ali um tempo, e que não queria ir ver os irmãos por pouco tempo, mas ficar uma boa temporada, irmão. Se o Senhor permitisse, ele estava fazendo planos. Quando o Espírito Santo trouxe uma revelação profunda e profética, ele fala: abriu-se uma porta grande e eficaz, mas há muitos adversários. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, parar para conversar com o homem de Deus, um homem comprometido com a obra, comprometido com o Evangelho, um sofredor igual Paulo, dentro da obra, em poucas palavras, pode ter certeza que sai uma revelação profunda, profética, nos seus lábios. Foi o que saiu quando Paulo começa a escrever e fala: abriu-se uma porta grande e eficaz, mas há muitos adversários. Que porta é essa, irmão? Lá em João capítulo 10, versículo 8, Jesus falou: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Essa porta que Paulo estava falando era a porta do trabalho evangelístico, da porta que se chama o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O trabalho da igreja, irmão. Que coisa tremenda, grande e eficaz. E ele completa: mas há muitos adversários. Quais são os adversários que querem nos impedir a entrar na porta estreita, na porta apertada, na porta que nos conduz à perdição? O orgulho, a soberba, a vontade da carne, a falta de submissão, os principados e potestades, os desânimos, mensagens subliminares, palavras de derrota, perseguições, tribulações, afrontas, incredulidade. Tudo isso são inimigos. Tudo isso são adversários. Paulo fala: abriu-se uma porta grande e eficaz, a porta da graça, a porta da salvação, a porta que é Jesus, a porta que vai me conduzir à vida eterna, a porta que vai mudar a minha vida a partir do momento que eu conhecer essa palavra, e procurar conhecer mais a porta que se chama Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus falou lá em João
No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, testifica para a vida eterna e testifica para a salvação, irmãos. Quando nós passamos a procurar conhecer Jesus, irmão, essa porta, e querer entrar por essa porta, e querer conhecer mais, Paulo chega a dizer a Timóteo que aqueles que querem servir o Senhor piamente, severamente, honestamente, padecerão perseguições. Há muitos adversários, irmão, e a gente precisamos vencer todos eles. Mas tem um que eu mais me preocupo. Foi quando o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 16, no versículo 26. Ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O mais difícil, irmão, dos adversários é você mesmo. Quando você quer o evangelho na sua vida e aceita o evangelho, e aceita a porta que chama Jesus, você quer de verdade, você consegue. Não tem demônio, não tem principado, não tem perseguições, não tem orgulho, não tem soberba, não tem prepotência, não tem credulidade, não tem perseguições, não tem palavra de maldições que vai te impedir a chegar na porta que se chama Jesus, porque Jesus falou na sua palavra em João capítulo 6, versículo 37, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, como a narraço e te prevene que eu decai. Abriu-se uma porta grande e eficaz, mas há muitos adversários. Vença todos eles em nome de Jesus e vai para a vitória, meu irmão. Deus te abençoe essa noite em nome de Jesus. Está no ar a rádio via WhatsApp, levando a palavra de Deus com o missionário Jefferson, da Igreja de Deus Missionária Idem. Todo dia, uma palavra para você.